E aí, gente? Bem-vindos a mais esse tutorial de CATIA. Hoje a gente vai ver um pouco sobre drafting, mas não sobre a parte básica do drafting. Eu pretendo passar um tutorial mais pontual, porque eu imagino que as habilidades de drafting de vocês estão bem em dia em relação a Jack, com exceção de algumas coisinhas. Mas eu vou passar esse aqui mais para passar uma função nova que talvez no draft, né, que talvez vocês não conheçam e talvez não tenham visto em Jack, que é a função de fazer o drafting colorido, né? Eu tenho aqui, como exemplo, um drafting do projeto de um cockpit para um simulador de voo que eu estou fazendo no meu projeto de extensão. Eu peguei esse projeto aqui porque ele já está bem coloridinho, tipo, eu peguei e deixei algumas cores diferentes para diferenciar no relatório final que eu fui escrever. E o trabalho que vocês vão ter de início vai ser só colorir ele aqui no drafting e depois no draft não, perdão, colorir ele aqui no seu assembly e quando for passar para o drafting vocês só apertam um botão e ele muda para visualização colorida. Para colorir o assembly de vocês, eu recomendo que vocês não façam desse jeito que eu vou mostrar aqui, né? Vocês têm aqui, né, o Graphic Properties, né? Quem não habilitou o Graphic Properties aqui, se ele estiver fechado, é só clicar com o botão direito aqui na aba cinza e habilitar ele aqui. Ele vai sair como essa caixinha aqui, é só vocês colarem ele aqui em cima. E como eu não recomendo vocês fazerem. Vocês podem fazer assim, desde que vocês não salvem o projeto. Eu já vou explicar por quê. Se eu vim aqui no Hide Mode, tá vendo que os meus planos estão pretos aqui, da minha visualização? Deixa eu pegar um que não tá, um que tá branco aqui, esse aqui. O produto 8, esse plano meu aqui tá branco. Vamos ver por quê, eu não hide nele. Essa peça aqui, ela não foi colorida ainda. Então, o plano dela tá branco ali. Se eu vim aqui e dar um hide show em algum dos planos dele aqui. Aqui. Os planos estão brancos, certo? Se eu colorir do jeito convencional, se eu vier aqui selecionar todo o meu Product 8 na árvore, vier aqui em Color e mudar a cor dele, sei lá, para marrom, tipo, é uma solução legal. Mudou aqui a cor inteira do meu produto inteiro para marrom. Ou sei lá, se eu quiser mudar só a cor desse pot gear aqui, eu vier aqui e mudar a cor dele para azul. Beleza, é uma solução legal. Ele mudou para azul. Ele tá aqui atrás, aqui bem pequenininho, não dá para ver. Mas o que que acontece? O meu plano ficou preto. Por que que isso é ruim? Vamos supor que agora eu quero fazer uma alteração nesse projeto e eu quero fazer um sketch nele. Se eu clicar no plano dele aqui, abrir ele aqui, né, no Part Design, se eu clicar no plano dele e vier no sketch, na hora que eu for fazer um sketch, todas as linhas que eu for fazer, tipo, independente de orientação, independente de tudo, vão ficar com essa coloração preta aqui. Tipo, e vai ser muito difícil de você cotar, de você visualizar, principalmente comigo, né, porque eu tenho, tipo, meu fundo do CATIA é escuro, então isso vai prejudicar o seu draft. Como eu recomendo vocês mudarem. Vocês podem fazer assim desde que vocês não salvem no projeto final. Então, sei lá, vocês vão fazer essa alteração de cor e aí no final do projeto vocês vêm e só fecham o CATIA sem salvar, entendeu? Que isso vai meio que mitigar uma parte do problema, que é basicamente o que eu fiz. Eu fechei aqui e não salvei o meu projeto e aí ele manteve as configurações padrões do CATIA, né? O jeito que eu recomendo, se vocês forem salvar o projeto de vocês, é abrir individualmente cada produto. Então vamos supor, eu quero mudar esse controle do flap aqui, né? Eu vou clicar duas vezes nele para abrir ele. Vou clicar duas vezes para abrir o part e mudar no part body. Então agora, ao invés de eu clicar e selecionar o produto 8 ou cada uma dessas peças, eu vou vir direto no part body e vou mudar a cor dele para, sei lá, essa coloração aqui. E agora, a hora que eu abrir um sketch nele aqui, o sketch vai estar normal, tipo, com as cores normais do CATIA. É só um adendo, não é obrigatório vocês fazerem desse jeito que eu tô falando, mas é mais para evitar de ter algum outro problema no futuro. Então, agora partindo para o tutorial em si, eu vou colocar aquele aqui na vista isométrica, vou voltar para o simulador aqui para o drafting, pôr ele na vista isométrica, dar uma viradinha nele de frente, só para ficar mais fácil da gente visualizar as coisas dele aqui, mais ou menos aqui. Aqui é o caminho padrão de mexer no drafting. Vou vir aqui em Start, Mechanical Design e Drafting. Aqui eu não vou mexer em nada por enquanto, porque eu só quero passar um tutorial mais rápido para vocês. Vou dar um OK. Sem colocar Sheet Background, sem mexer nessas coisas todas, eu vou vir aqui direto na função de vista isométrica, né? Clicar aqui, vista isométrica, Window, voltar na minha original, clicar em qualquer parte dela,
E aqui ele já vai trazer para mim a vista isométrica. Aqui tá com o padrão do CATIA, né? Aquele padrão só das linhas. Primeiro eu vou escalonar ela para ela caber na folha. Então, com o botão direito clicando em cima da linha dela, eu vou vir em propriedades e vou mudar, sei lá, de 1 para 5. Vamos ver. Aqui ficou legal. 1 para 5 ele coube na minha folha. E agora para trazer aquelas cores, as cores que a gente definiu aqui no nosso drafting, as cores que a gente definiu aqui no nosso assembly para o nosso drafting, a gente vai simplesmente clicar com o botão direito do mesmo jeito que a gente fez para mudar a escala, vir aqui em propriedades, scrollar até embaixo na aba view, e aqui onde está aqui o generation mode do CATIA, onde está em exact view, a gente vai mudar para raster. E agora com o raster selecionado, a gente vai vir aqui em opções, mudar a qualidade para alto. Isso aqui, se vocês tiverem um computador mais limitado em questão de performance, eu recomendo vocês deixarem no low e só no final, quando for salvar essa vista aqui, mudar para o high, porque tipo, para mexer em algumas coisas pode ficar mais complicadinho, né? Se o computador de vocês é mais limitado em questão de hardware. Vindo aqui, deixando em high, no modo a gente, por enquanto, pode trabalhar com o Shading with Adds No Light Source, que ele deixa as cores lisas, né, sem influência de luz e sombra, e ele deixa um tracejadinho legal, interessante em volta. Vou dar um close, vou dar um apply. Aqui ele já vai alterar algumas coisas, só que ainda não é o que a gente quer, né? Se eu der uma visualizada aqui, ele ficou preto e branco, e não é o que a gente quer. Então, se a gente subir agora para o topo da aba e marcar aqui o 3D Colors e dar um apply, agora sim, ele vai puxar todas as cores que a gente fez lá no nosso assembly para cá. Dá um OK aqui. E agora, vê que fica bem pesada essa visualização mesmo, né? Então, vou dar um file, save. Vou salvar aqui nessa pasta mesmo. Vou salvar como exemplo1.pdf. Vou colocar o formato PDF, salvar. E agora, se eu vier aqui na pasta que eu salvei, a gente tem aqui desse jeito. Eu fico bastante incomodado com essa visualização do CATIA, porque para mim as linhas ficam muito fininhas, né? Algumas coisas ficam muito ruins de ser visualizadas, né? Se eu der um zoom aqui, a gente pode ver que não sei, para mim fica estranho. Em algumas situações específicas pode ficar interessante, mas para mim fica bem estranho essa visualização. Então o que eu gosto de fazer? Voltando aqui no CATIA, vou dar um Ctrl Z para ele voltar para a visualização padrão aqui e a gente importar de novo essa vista aqui. Vou importar aqui a vista isométrica. Vou mudar novamente a escala dela para 1 para 5. E agora, o que eu gosto de fazer nessa situação específica? Eu gosto de duplicar essa minha visualização e manter a de linhas. E aí eu jogo a de cores por baixo. Que aí eu mantenho as duas coisas, o melhor dos dois mundos, né? Eu mantenho as linhas, que eu gosto, que é interessante para ver onde começa e onde termina cada peça. E eu mantenho também as cores no fundo. Então, vou vir aqui na minha árvore. Vou selecionar essa minha vista isométrica pela árvore. Vou dar um Ctrl C para copiar. Vou clicar no Shift e vou dar um Ctrl V para colar. Vou repetir a ordem porque tem que ser nessa ordem específica, senão o CATIA não vai entender onde é que ele vai colar. Você seleciona a sua vista isométrica pela sua árvore, dá um Ctrl C para copiar e cola ela no Shift. Seleciona o Shift e dá um Ctrl V. Pode acontecer do CATIA não colocar essas duas vistas uma em cima da outra. Aí mais pra frente eu vou explicar como que eu faço. É um jeito meio... Não é um jeito muito preciso, mas o resultado final fica bem interessante até. Pra eu posicionar essas duas vistas uma em cima da outra. Aparentemente nada mudou. O que a gente vai ter que fazer agora é adicionar as cores naquele mesmo caminho. Repetindo aqui para reforçar. Eu venho na de baixo, que está embaixo na árvore. Clico com o botão direito. Venho em propriedades nela. Ou eu só clico duas vezes aqui nela para ela ficar vermelha a visualização. Clico com o botão direito e clico em propriedades. Eu prefiro vir pela árvore, porque é o jeito que fica mais preciso de eu saber qual que eu estou trabalhando. Principalmente se elas estiverem uma em cima da outra. Então venho em propriedades. Venho no raster. Venho em opções. High Quality. Vou pôr Shading with Adds No Light Source. Close. Vou subir aqui em cima e vou marcar o 3D Colors. Eu dou um Apply agora. E agora ele salvou as minhas linhas por cima e as minhas cores por baixo. E agora se eu vier aqui no meu file Save As, exemplo2.pdf,
tipo de arquivo PDF. Se eu abrir ele aqui agora, vocês podem ver que a visualização fica muito mais interessante, né? Agora ele está com essas... Esse aqui é o exemplo antigo, né? E esse aqui é o novo. Antigo, novo. Ele fica com essas linhas em volta que fica mais interessante, né? Fica mais interessante ver as peças, onde cada uma termina, onde cada outra peça começa. Eu prefiro mais desse jeito. Algumas considerações sobre esse método, né? Pode ser que se a peça de vocês for muito pequena, que as linhas fiquem muito finas, ou vice-versa, né? Pode ser que a peça de vocês seja de um tamanho diferente e as linhas fiquem muito grossas. Para corrigir isso, eu costumo só esconder a minha vista de cores, né? Dar um hide show nela aqui. Vou mover isso aqui pro lado para não atrapalhar. Na verdade, eu posso até apagar, né? Porque a outra tem também. Eu seleciono toda a minha vista. E aqui, nessa abinha aqui, que chama propriedades gráficas, eu mudo o tipo da linha para uma linha mais fina ou uma linha mais grossa, né? No caso, a linha padrão do CATIA é essa linha 2, de 0.35 mm. Eu vou dar uma engrossada na linha aqui, só para questão de curiosidade, vou pôr um 6 aqui. Ficou bem exagerado mesmo. Vou dar um hide show na minha vista de cores. E agora, se eu salvar Save As, exemplo 3.pdf, mudar o tipo de arquivo para PDF, salvar. E agora, se eu abrir aqui o exemplo 3 PDF, tá vendo que as linhas vieram bem mais carregadas, né? Bem mais grossas. Pode ser interessante para algum tipo de visualização específica, se a peça é muito grande, etc. Mas o padrão do CATIA para essa minha peça ficou bem interessante, então eu vou manter ele. Uma outra consideração que eu queria fazer, deixa eu só mudar a visualização da linha para ela não ficar tão carregada aqui. Certo. Uma outra consideração que eu queria fazer é de alguns problemas que vocês podem ter quando fizer esse tipo de visualização, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, se eu colocar o mouse, a visualização bem perto de onde começa e onde termina essas regiões das minhas vistas, elas ficaram meio deslocadas, né? Por que que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque em uma tem uma informação importante. Por exemplo, nessa aqui tem a Isometric View, né, na de baixo, que na outra não tem, que eu acabei apagando. Então o CATIA ele meio que vai diminuir essa distância aqui para comportar o Isometric View nessa vista. Pode acontecer também de você pegar as duas vistas manualmente ou copiar e colar, e o CATIA simplesmente não colar elas uma em cima da outra, colocar elas deslocadas. O único jeito que eu vi de tentar encaixar ela é manualmente. Eu não sei se tem um atalho, uma hotkey, se alguém souber. Pode deixar embaixo para ajudar o pessoal que está fazendo esse tipo de coisa. Mas eu costumo alinhar elas manualmente, no olho mesmo. Eu diminuo a espessura dessa linha no máximo que eu conseguir. Então eu vou vir aqui de novo, vou esconder. Vou selecionar tudo. E diminuir aqui para o mínimo, né? Então colocar 1 milímetro, que ela fica bem fininha. Vou dar um hide show. E agora aqui eu manualmente dou um zoom, que eu consiga visualizar as minhas peças aqui e junto o limite das minhas folhas, e eu vou movendo uma para cima da outra para tentar encaixar o mais preciso que eu conseguir. Então, vou ver aqui. Aqui ficou bem aceitável. Ela não vai ficar, ela pode ser que não fique perfeita, pode ser que fique aqui, ó, por exemplo, se eu dar um zoom muito grande, vai estar um pouquinho deslocado para baixo também. Mas no final, quando o CATIA transformar isso aqui num PDF, numa imagem, isso aqui não vai ficar visível, porque a espessura dessa linha vai ser maior do que esse gap. Então, eu vou até salvar aqui para vocês. Vou salvar com essa linha 1 aqui mesmo, só pra gente ver como é que fica o resultado final. Então, exemplo 4.pdf. E o tipo de arquivo, PDF, salvar. E agora se a gente vier aqui ver, fica quase imperceptível que aquela diferença realmente existe. Se a gente dá um zoom aqui no PDF, no zoom máximo aqui do meu PDF, eu nem consigo ver essa diferença, né? Então é só questão de preciosismo mesmo, de vocês, tipo, deixarem ela o mais próximo possível, mas não precisa ficar tão perfeito, porque o CATIA já dá esse gapzinho, né, da espessura da linha. E eu acho que por esse tutorial é isso. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo que eu vou tentar responder. E até o próximo.